eu quero informar que o tema de hoje vai mexer bastante com cada um de nós. Chegou ali? Aí. Chegou? Mais alguém precisa de uma Bíblia? Acho que todos já têm a Bíblia. Muito bem, então, agora sim, tema de hoje, a lei e a graça. Queridos irmãos, eu pergunto, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Hoje eu vou provocar tanto vocês vão querer bater em mim. Mas nós vamos brigar, vamos sair rolando no chão aí, sem nenhum problema. Somos salvos pela lei ou pela graça? Não fiquem bravos, que eu vou perturbar vocês, assim, no bom sentido, tá bom? Somos salvos pela lei ou pela graça? Então a lei foi abolida, certo? Como não? Se nós somos salvos pela graça, a lei não faz o menor sentido, certo? Errado? Somos salvos pela lei ou pela graça? Vamos ver na Bíblia Sagrada? Abra em Mateus 19, Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos ver o que diz essa passagem bíblica, palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. Repetindo, eu vou repetir algumas vezes, porque alguém pode se perder aí no meio. Mateus 19, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os... Está fraco? Guarda os... Está fraco? Guarda os... Quais mandamentos Jesus se referia aí? Jesus se referia ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então vamos pegar essa história que nós acabamos de ler. Alguém aproximou-se de Jesus. Esse alguém era um jovem muito rico. Ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta básica. Pergunta clássica. Aí Jesus diz a ele: queres a vida eterna? Então Jesus diz: bom só tem um, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, faça o quê? Alô? Faça o quê? Quantos mandamentos? 10. Somos salvos pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Mas Jesus não disse para o rapaz: guarda os mandamentos? Disse. Jesus disse assim: você quer a vida eterna? Ele disse: sim, quero. Então, para a vida eterna você tem que guardar os mandamentos. Então eu pergunto: nós somos salvos pela lei ou não somos pela lei? Mas será o Benedito? Como diz por aí, né? Jesus disse: você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Mas vocês insistem em dizer que nós somos salvos pela graça. Então vamos fazer o seguinte: segura Mateus e vai para Atos. Vamos segurar Mateus e vamos para Atos. Atos também 16. Atos 16, versos 30 e 31. O livro de Atos é um livro muito importante para nós, para o nosso estudo de hoje. Fica logo depois de João. E vamos ler o capítulo 16, versos 30 e 31. Diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa história também é bem conhecida. Ela se deu envolvendo 3 pessoas, basicamente: Paulo, Silas e um carcereiro. E ali envolvia uma cadeia, envolvia presos e tudo. Naquela noite, Deus fez um milagre naquela cadeia. E o carcereiro ficou impressionado e ao mesmo tempo tocado pelo poder de Deus. O carcereiro então pergunta para Paulo e Silas: Senhores, diante de tudo que eu vi e ouvi, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ou seja, o carcereiro decidiu fazer essa pergunta e queria seguir o caminho. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que resposta bonita a pergunta. A pergunta feita pelo jovem rico a Jesus era igual
a essa feita pelo carcereiro a Paulo e Silas. Lá o jovem pergunta: o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Esse aqui diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que no fundo, é a mesma coisa. Só que Jesus responde uma coisa e Paulo responde outra. Jesus diz: guarda a lei, para o rapaz lá em Mateus. E aqui Paulo e Silas dizem: creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora eu pergunto: quem estava certo, Jesus ou Paulo? Mas se você me diz que os dois estavam certos, nós temos um problema grave. Por que Paulo não olhou para o rapaz e disse: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Mas não esqueça da lei. Paulo não falou isso para ele. E por que Jesus não falou para o jovem rico: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Mas não esqueça também da minha graça. Vejam que Jesus apenas disse para o jovem rico: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E Paulo e Silas disseram para o carcereiro: você quer a salvação? Então crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu pergunto aos irmãos: crê em Jesus, quem crê em Jesus será salvo? Sim ou não? Sim. Esse sim de vocês está meio fraco, está meio desanimado. Quem crê em Jesus será salvo ou não? Sim. Depende, olha, saiu um depende ali. Irmãos, Jesus disse para o rapaz: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Paulo e Silas dizem para o moço: você quer a salvação? Então crê em Jesus. Parece que essa pergunta é muito fácil, né? Você fala: pastor, essa pergunta é muito simples. Você que pensa que é simples. Não é simples, não. Quer ver uma coisa? A pergunta que não quer calar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Irmãos, essa pergunta é feita por todo mundo. Quando uma pessoa vem para esta igreja, ou para a igreja onde você vai, ou outro vai, sabe o que as pessoas querem saber? O que pode e o que não pode nessa igreja. A pergunta é a mesma. O que é permitido e o que não é permitido. Então, numa igreja, a mulher não pode usar calça comprida. Na outra, pode. Numa igreja, não pode usar brinco, nem correntes, nem piercing, nada. Na outra, pode. Numa igreja, é pecado ir à praia, na outra, é liberado. Numa igreja, é pecado, por exemplo, comer carnes, na outra, pode comer carnes. Numa igreja, é proibido doar sangue, na outra, pode doar sangue. Numa igreja, as pessoas têm que cantar música gregoriana e na outra pode cantar música gospel bem contemporânea. Numa igreja não pode ter baterias no púlpito, na outra pode ter baterias e pandeiro e zabumba e atabaque e tudo mais. Numa igreja, as mulheres sentam do lado, os homens sentam do outro. Na outra, elas sentam todo mundo junto. Numa igreja, o namoro dos jovens tem que ser um namoro fiel, não pode ter relação sexual antes do casamento. Na outra, não tem problema não. Está tudo bem, se você ama, está tudo certo. Cada igreja diz uma coisa. Numa igreja, Jesus virá nas nuvens, todo olho verá. Na outra igreja vai ser tudo secreto, inclusive o arrebatamento. Numa igreja tem que guardar a lei, na outra a lei foi abolida. Numa igreja o Espírito Santo vem e a pessoa fala em línguas. Na outra o Espírito Santo vem e ninguém fala em línguas. Cada igreja diz uma coisa, cada igreja prega uma coisa. Existem muitas igrejas diferentes, denominações, religiões, pontos de vista, filosofias, teorias, doutrinas. É uma confusão. E sabe por que tem tudo isso? Porque tem uma perguntinha que não quer calar. A pergunta é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Num lugar alguém diz: você tem que pegar uma cruz, botar nas costas e andar de joelhos daqui até a Aparecida do Norte. Aí a pessoa diz: é isso? Tranquilo, então põe a cruz e vai. O outro diz: não, isso aí não precisa, isso é sacrifício, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia e tal, não precisa. E assim vai. Numa igreja a pessoa tem que ir na montanha, orar no monte, fazer jejum e tal. Na outra não precisa. Numa igreja a pessoa tem que fazer uma campanha X com 7 sextas-feiras, com tantas reuniões, com um programa de jejum, de oração, de descarrego, disso, daquilo, porque na verdade a pergunta é a mesma. Qual é a pergunta? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o meu passo? Qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer? O jovem rico perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aí sabe o que o jovem disse para Jesus? Quais? Jesus falou assim: não matarás. Jesus citou 6 dos 10, para dar uma ideia para ele de quais eram os mandamentos. Sabe o que o jovem rico respondeu, né? Ele diz: eu guardo isso tudo desde a minha infância. Aí Jesus diz a ele: é? Tá bom. Então vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, vem, me segue e terás um tesouro no céu. Ele foi e não voltou até hoje. Eu pergunto: ele guardava os mandamentos?
Ele disse que guardava. Então, ninguém podia apontar um defeito no rapaz. Mas será que ele guardava mesmo? Atenção, onde está o Guilherme aqui, que eu conversei com ele agora há pouco? Guilherme, não está por aqui. Foi arrebatado. Ok. Então, veja uma coisa, irmãos. As pessoas leem uma coisa e entendem outra. O jovem rico falou assim, eu guardo tudo desde a minha infância. Jesus mandou ele ir vender os bens, dar para os pobres e seguir Jesus. Ele não voltou mais, sabe por quê? Porque ele tinha um problema grave. O problema dele chamava-se egoísmo. Ele era rico, o coração dele estava na riqueza. Então ele não quis vender os seus bens. Ele tinha um problema grave, egoísmo, materialismo, egocentrismo. Eu pergunto, quem é assim, guarda os mandamentos? É claro que não. Então ele disse que guardava, mas não guardava. E tem mais. Quando Paulo e Silas conversaram com o carcereiro, e o carcereiro fez a perguntinha clássica: senhores, o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Paulo e Silas então dizem: creia em Jesus e está resolvido o seu problema. Sabe, irmãos, essas duas passagens de Mateus e Atos parece dar subsídio, parece dar matéria-prima para duas linhas de pensamento, para duas escolas evangélicas, protestantes, cristãs. Uma linha é o seguinte: se você crê em Jesus, acabou, está salvo, está garantido. A outra escola diz, não, tem que cumprir a lei. E nessa visão, essa aqui e essa aqui, as pessoas vão para dois extremos perigosos, muito perigosos. Existe uma filosofia cristã que diz assim, eu falo filosofia porque não é doutrina, que diz assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Já ouviram falar isso por aí, não é? Se você está salvo, não importa por onde ande e o que faça, está salvo. Jesus não disse isso. A frase que seria correta seria assim: uma vez salvo, para sempre salvo, vírgula, enquanto se permanece salvo. Mas as pessoas dizem muitas coisas, e cada um fala o que quer, mas também ouve o que não quer. Porque na Bíblia, Jesus disse, guarda os mandamentos. Lá em Atos diz, creia em Jesus. Eu pergunto, irmãos, somos salvos pela lei ou pela graça? Está fraco? Pela lei ou pela graça? Então não importa o que a gente faça, é pela graça que seremos salvos. Hã? Sim ou não? Não. Eu posso, por exemplo, entrar na igreja e frequentar todo tipo de lugar lá fora, porque eu sou salvo pela graça, ninguém pode falar nada para mim, tá certo? Ou está errado? Então eu não sou salvo só pela graça. Tem mais alguma coisa? Está complicando. Somos salvos pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Eu sabia que tem gente esperando esse negócio dos dois. Só que se você falar que é pelos dois, aí a situação fica pior ainda. É só pela graça? Alguém diz ali, não, pastor, é só pela graça. Vamos avançar. Essa questão toda, esse questionamento todo, é para sair fumacinha da cabeça, é para a gente pensar bastante e analisar bastante, porque esse é o problema lá fora. Essa é a grande questão lá fora. Uma vez uma garota foi convidada para ser membro da igreja. Sabe o que a garota falou? Falou, por que eu tenho que ser membro da igreja? Eu tenho duas amigas que são membros dessa igreja. Eu faço tudo o que elas fazem e elas fazem tudo o que eu faço. Por que eu tenho que ser membro da igreja? Não preciso. Se elas são membros da igreja, serão salvas, eu também serei, porque tudo que elas fazem, eu faço, e tudo que eu faço, elas fazem. E não tem sentido isso? Claro que tem. É óbvio que tem. Tem que haver uma diferença ou não tem? E onde está essa diferença? A salvação é pela lei ou é pela graça? Por que Jesus não falou a frase completa para o rapaz? E por que Paulo também não falou? Resposta para essas perguntas. Sabem por que Jesus disse ao rapaz, guarda os mandamentos só? Falou mais nada? Porque aquele moço que era judeu, que era religioso, que nasceu nos princípios judaicos, sabe o que passava em seu coração, na sua cabeça? Ele sentia-se perdido. Frequentava o caminho, tinha entendimento das regras todas, mas ele se sentia perdido. Então o que ele fez? Ele foi a Jesus. A Bíblia fala que o jovem foi a Jesus, não diz?
Diz, foi a Jesus. Quando ele vai a Jesus, ele está fazendo a coisa certa. Toda pessoa que quer a salvação deve ir a quem? A Jesus. Então aquele jovem fez a coisa certa, ele foi a Jesus. E uma vez que ele foi a Jesus, não haveria necessidade de Jesus falar para ele, olha, para você ser salvo tem que vir até mim. Porque ele já estava com Jesus. Não precisava repetir isso. O que faltava para ele? A obediência. Então Jesus disse, guarda os mandamentos. Jesus não disse a ele, aceita a minha graça. Por quê? Porque ele já estava diante de Jesus, já estava conversando com Jesus, já estava diante da graça, que é Jesus. E por que Paulo e Silas falaram para o rapaz, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Porque o problema do carcereiro não era a lei. O problema dele, ele era o homem da lei. O problema dele era crer ou não se aquele homem que morreu na cruz era o Messias ou não era o Messias. Por isso Paulo e Silas se preocupam apenas em responder aquilo que era o problema dele. E por isso eles dizem, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que tem um problema grave nessa frase. Eu queria que você olhasse para mim aqui, por favor. Olha aqui no meu rosto e me diga, quem crê em Jesus será salvo ou não? Está fraco, sim ou não? Sim. Sim. Então abra a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Depois que lemos Tiago, eu pergunto de novo. E a sua resposta vai ser diferente. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19. Repetindo, Tiago 2,19. Essa é uma passagem bíblica importantíssima. Repetindo, Tiago 2,19. Diz assim, todo mundo achou? Amém? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem ou tremem. Olha para cá, por favor. Os demônios creem? Diz, creem ou não creem? Os demônios creem ou não creem? Eles creem em quem? É duro falar isso, mas é verdade. E os demônios serão salvos? Mas Paulo e Silas não falaram para o rapaz, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa? Então os demônios vão todos para o céu? Não, não vão, claro que não vão. Os demônios estão perdidos? Estão. Tem jeito para eles? Não tem mais. Ué, mas quem crê em Jesus não será salvo? Esse versículo é para a gente pensar bastante. Porque veja bem, alguns dizem assim, pastor, tudo bem, os demônios creem, mas eles tremem. Mas não são só os demônios que tremem, não. Tem muita gente que conhece a palavra e treme. Sabia? Treme de medo. Às vezes a gente faz um apelo, a pessoa treme de medo, mas não se entrega. Então muitas pessoas creem, sabem e tremem. Os demônios creem e tremem. Isso quer dizer que crer em Jesus é uma verdade, é bíblico. Quem crê será salvo, está escrito. E será salvo mesmo. A questão é, o que significa crer em Jesus? Essa é a pergunta. É igual aquela pessoa que vai numa igreja e o pastor fala assim, quem quer aceitar Jesus? Né? Levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão, mas você pergunta para a pessoa, você sabe o que significa aceitar Jesus? Muitas vezes a pessoa nem sabe, mas ela levantou a mão porque é coisa boa, ele quer coisa boa para ele. Mas se eu perguntar aqui dentro, em qualquer outra igreja, irmão, o que significa aceitar Jesus? O máximo que alguém pode dizer por aí é o seguinte, é crer que Ele é o meu Salvador. Eu aceito Ele como meu Salvador. Isso muitas vezes é o máximo que a pessoa responde. Mas aceitar Jesus não é só isso. Aceitar Jesus é fazer o que aconteceu com Maria Madalena. Eu falo Maria Madalena para todo mundo entender, mas teologicamente não se sabe direitinho se era Maria Madalena ou outra Maria. Eu estou falando daquela pecadora, da prostituta, que foi a Jesus. Não foi, levaram a Jesus, arrastada pelos cabelos. E as pessoas falaram, Jesus, essa mulher é pecadora, foi apanhada em adultério, e a lei diz que é apedrejada. E tu o que dizes? Jesus olhou para a mulher, olhou para as pessoas e perguntou.
Quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Depois olhou para a mulher e diz assim: mulher, eu não te condeno. Eu também não te condeno. Quando Jesus diz, eu também não te condeno, Jesus está dizendo assim, eu te aceito do jeito que você é. Do jeito que você está aí, eu te aceito. Eu sou teu Salvador, eu não te condeno. Só que a frase não para por aí. As palavras de Jesus não pararam aí. Jesus completa e diz, agora vai e não peques mais. Essas duas expressões, eu não te condeno, e depois vai e não peques mais, revela uma coisa importante para nós. Revela o seguinte, que nós temos que aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Aceitar Jesus como Salvador é quando você vem do jeito que está. Fumando, bebendo, com a vida toda enrolada, usando isso, usando aquilo, enfim, rico, pobre, negro, branco, não importa. Brasileiro, estrangeiro, inglês e americano, não importa. Venha a mim, Jesus falou, venha a mim, todos vós, venha a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, venha a mim, todo mundo. Então isso é Jesus como um Salvador. Mas quando a pessoa vem, Jesus diz assim, agora vai e não peques mais. Viver uma vida de obediência, de santificação, de crescimento. Então, quando a Bíblia diz, Paulo e Silas dizem, crê no Senhor Jesus, eles estão dizendo muito mais do que simplesmente saber que Deus existe e que Jesus existe. E nesse sentido, os demônios não creem. Quando eu falo que eles não creem, eu quero dizer no sentido total da palavra. O nosso assunto ainda não está maduro para a gente bater o martelo e encerrar o assunto. Não estamos maduros, digo no estudo de hoje, claro. Então a pergunta continua, somos salvos pela lei ou pela graça? Essa pergunta continua. Quando as pessoas dizem somos salvos pela graça, pergunta-se, e a lei? Aí não sabemos o que fazer com a lei. E se alguém diz somos salvos pela lei, alguém diz, mas e a graça? Então nós estamos diante de uma encruzilhada. Agora vamos ler um versículo da Bíblia, que é um versículo usado por muitas pessoas para promover a graça e dizer que a lei acabou. Veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 6. Um versículo vai emendando com o outro. No final vocês vão ver que formam um cenário bem bonito. Romanos capítulo 6, versículo 14. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Muita atenção para essa leitura, é muito importante esse texto. Mais uma vez, Romanos 6,14. Atenção você que acompanha pela televisão, pela internet, pelo DVD. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, da onde? Esse versículo é muito interessante, é muito profundo também. Eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim, pastor, está vendo? Não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Isso quer dizer, segundo algumas pessoas, que a graça salva e a lei acabou, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E para completar com esse versículo, existem outros que as pessoas citam. Nós vamos ler mais dois e vamos continuar nesse aí para entender direitinho isso daí. Mas vamos para mais dois. Só que nós temos que segurar Romanos capítulo 6, porque nós vamos voltar nele já já. Abre em Romanos 10. Segura Romanos 6 e abre em Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Veja o que diz aqui. Porque o fim da lei, quem é? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Viu esse versículo? Imagina esse versículo nas mãos de alguém que não aceita a lei. É um prato cheio. Vamos ler de novo. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei, quem é o fim da lei? É Cristo. Imagina isso. Aí alguém diz, está vendo, pastor? Eu falei para você, Cristo é o fim da lei. Acabou, olha aí. Só que tem um problema. Está segurando Romanos 6? Tá? Consegue segurar Romanos 10 também? E abrir no terceiro texto? Vamos ver se dá para fazer isso. Segura Romanos 10 e vamos agora para Lucas 16. Veja o que diz Lucas 16. Lucas 16,
Novo Testamento, é uma passagem incrível essa. Lucas 16, versículo 16. A passagem que vamos ler agora é um contraponto àquela que lemos agora há pouco. Lucas 16, 16 fala assim: a lei e os profetas duraram até... Para um pouquinho aí. Vamos ler de novo. A lei e os profetas duraram até... Até quem? Para um pouquinho aí, irmãos, olha para cá. Está dizendo que a lei e os profetas vigoraram, duraram até João. Sabe que João é esse aí? É o Batista. Agora veja, aí diz que a lei e os profetas duraram até João. Volta para Romanos 10. Romanos 10. Fala assim: porque o fim da lei quem é? É Cristo. Temos um problema? A lei acabou em Cristo ou em João? Lá em Lucas parece dizer que foi em João. Lá em Romanos parece dizer que foi em Cristo. A Bíblia está confusa? Não está confusa. A palavra de Deus não está confusa. Eu estou mostrando isso para você perceber que algumas pessoas se atrapalham na Bíblia por causa dessas coisas. Enquanto Romanos diz, o fim da lei é Cristo, Lucas diz, a lei durou até João. Então, aparentemente, nós temos um problema, mas isso é aparentemente. E em contrapartida, você pega Romanos 6,14, que você está segurando, e o que diz Romanos 6,14? Romanos 6,14, aí parece que complica um pouquinho mais. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aí a pessoa com Lucas na mão, Romanos 10 na mão, e agora Romanos 6 na mão, a pessoa diz, maravilha, adventista está tudo errado, é uma seita esse povo, é do tempo de Moisés, é do Velho Testamento, está no tempo da lei, esse povo é doido, onde já se viu guardar o sábado, que o sábado é o quarto mandamento, aqui em Londres, que no inverno dá 3 horas da tarde do pôr do sol, esse povo é doido. E parece que nós somos doidos mesmo, porque quando você vai para Romanos 10, 4 diz uma coisa, Romanos 6, 14 diz outra, e Lucas 16, 16 diz outra, e se eu engatar uma quinta aqui, você vai ver onde nós vamos parar. Engatar uma quinta, todo mundo entendeu o que é isso? Tem gente aqui que não sabe o que é. Engatar a quinta, porque só tem carro automático. Mas engatar uma quinta é marcha, 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, vamos resolver esse problema para que a gente entenda se a salvação é pela lei ou pela graça. Até agora, todo mundo afirma que a salvação é pela graça, e todo mundo afirma isso. Eu estou provocando vocês, mas não estou tendo sucesso. Vocês continuam dizendo que é pela graça. Vamos então voltar com calma para Romanos. Romanos 10, verso 4. Primeiro Romanos 10, 4. Vamos primeiro resolver esse abacaxi aqui. Romanos 10, 4 fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse versículo, se nós tivéssemos um tempo, a gente ia fazer uma exegese maior do capítulo 10, que é muito bonito e tal. Mas vamos direto ao ponto, todo mundo vai entender direto ao ponto. O fim da lei é Cristo. Esse fim não é fim de acabou, não é fim de ponto final, é fim de finalidade. É diferente. Não está certo, pastor? É fim de objetivo. Por exemplo, os senhores vieram aqui com que fim? Entendeu agora? Eu vim aqui com o fim de adorar a Deus e estudar a palavra de Deus. Esse é o fim que nos trouxe aqui. O objetivo. Então a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo. Isto é, a finalidade da lei é levar a pessoa a quem? A Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E será que o fim da lei é Cristo? Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se o texto está dentro do contexto. Fala aí um dos 10 mandamentos. Vamos falar um mais comum. O sexto. O sexto mandamento fala, não matarás. Muito bem, parabéns. Não matarás. Eu pergunto a vocês, alguém aqui é assassino? Acho que não. Se for, não levante a mão. Eu acho que não. Não tem nenhum assassino aqui. E se alguém um dia já foi, Jesus já perdoou e não é mais. Mas assim, não tem ninguém aqui que sai por aí serial killer. Não tem ninguém que sai por aí matando as pessoas. Nós somos cristãos, amém? Então, não matarás não serve para nós, tá certo? Vocês fiquem espertos comigo, hein?
Não matarás não é para nós? Ou é? Mas você é assassino? Não. Então Deus não devia dar esse mandamento para nós. Deus devia falar, esse mandamento é só para gente que é assassina. Não matarás, entendeu? Não, Jesus deu mandamento para o pastor, deu mandamento para a irmã, para o irmão, para o ancião, para o crente, para o católico, para o espírita, para o ateu, para quem crê e para quem não crê. Então não matarás. Esse mandamento diz o quê? Veja como a lei, o fim da lei é Cristo. Quer ver? Quando fala não matarás, está dizendo muito mais do que simplesmente parece dizer. Quando uma pessoa fuma, ela está ou não está se matando? Está. Só num cigarro tem 4.720 produtos químicos. 10% deles são altamente cancerígenos. Então, se alguém fuma, está se matando. E está quebrando o 6º mandamento. Então, não matarás é assim, não fume. Não matarás também diz para você não tomar bebida alcoólica. Porque se você enche a cara, bebe umas e outras, está também se matando. E a Bíblia diz, não matarás. Então não beba e não fume. Não matarás também diz assim, para você não praticar suicídio, hein? Porque se a pessoa pratica suicídio, está matando a si próprio. Não matarás. Não é para matar nem as pessoas e nem a você mesmo. Não matarás está dizendo para a gente comer direitinho, se alimentar direitinho. Porque se a pessoa come qualquer coisa, pode ficar doente, pode morrer antes da hora. Então não matarás diz assim, coma bem, alimente-se corretamente. Faça o seu melhor, de acordo com a palavra de Deus. Não matarás vai muito além disso. Não matarás diz assim para a gente, não tenha ódio das pessoas. Sabe o que diz a Bíblia? Quem odeia seu irmão é o quê? É assassino. Quem odeia as pessoas é assassino. Não precisa pegar uma arma. Então o ódio, a raiva, a ira, essas mágoas que as pessoas carregam, isto é quebra, é transgressão do 6º mandamento. Não matarás. E a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando do não matarás. Mas aí você para e pensa, pastor, como é que eu vou deixar de odiar meu próximo? Como é que eu vou deixar de ter raiva da pessoa? Eu não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara dele, eu não gosto dessa pessoa. E como é que eu vou fazer isso? Eu pergunto, você tem poder em você mesmo para mudar o seu coração? Não tem. Mas a lei diz, não matarás, ou seja, não odiarás o próximo. Ou seja, ame o próximo, a lei está dizendo isso. E você não pode amar o próximo, você não pode amar ninguém à força. Não é? Ninguém pode pegar você pelo pescoço e falar assim, você me ama ou não me ama? Diz que me ama. Ninguém vai assim, no tranco, na força, na violência. Então aí é que a pessoa sente a necessidade de quem? De Cristo. Por isso que a lei conduz a pessoa a quem? A Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. A lei mostra quem você é, o pecado que tem, e aí você diz, gente, eu preciso de um milagre. E o milagre quem faz é Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu aos Romanos, o fim da lei é Cristo. Fim em finalidade, objetivo. A lei te conduz a Cristo. Deus seja louvado. Então a lei não acabou em Cristo, pelo contrário, ela leva a pessoa a Jesus Cristo. E nem em João, e nem em Maria, e nem em Paulo, e ninguém. Agora voltemos para Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui é a passagem bíblica chave para o tema de hoje. Veja só, irmão e irmã, a Bíblia, nesse verso 14, vamos dividir o verso 14 em duas partes. A primeira, o pecado não terá domínio sobre vós. A segunda, é porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos começar pela segunda, fica mais fácil para entender a primeira. Também tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar esse produto.